nasci num lar não cristão e minha conversão foi quando na adolescência, aos 16 anos, no dia 26 de setembro de 2007, e ali uma conversão bastante radical. Me converti assim para valer, queria que todas as pessoas também fossem convertidas, conhecessem esse Jesus que eu tinha conhecido. E por conta da minha vida pregressa, que foi terrível, em outro momento eu posso falar, e no bairro de Santo Amaro, no Recife, o bairro mais perigoso do estado de Pernambuco, uma comunidade muito violenta na época, e ali tivemos alguns embates, a começar com minha família, com meu pai, para essa parada da minha mãe ali. Meu pai não aceitava que eu se tornasse crente. Logo no primeiro dia, quando eu cheguei em casa, ele começou a me amaldiçoar, tinha bebido muito e tal. E ao longo daquele ano, né, de 2007 para 2008, aliás, é, fervorosamente buscando a Deus, indo para a igreja, orando bastante, e também buscando a palavra, tendo já a convicção de que Deus estava me chamando para o ministério da pregação da palavra, o ministério missionário. Ele, em alguns momentos, me interrompia, me impedia de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia e tal. Chegou um momento que ele não suportou mais e me pôs para fora de casa. Mas ao passar de alguns dias, aliás, tive que socorrer ele, né? Alguém me ligou e tal, tive que socorrer, e ali foi restaurada a nossa amizade, muito melhor do que anteriormente. E no mesmo período, alguns jovens que eram assim da mesma equipe, vamos dizer assim, quando antes não era cristão, e aqueles jovens que eu me deparava com cada um deles e pregava o evangelho. Tinha alguns que se convertia, eu levava para a igreja ou para alguma outra denominação que quisesse, que os parentes pertenciam. Então, me dedicava muito em pregar, em discipular, e no meu pouco conhecimento bíblico, pois tinha sede imensa de pregar o evangelho para todos aqueles amigos que eu julgava que estavam precisando de conhecer esse Jesus que eu conheci naquela época. Fui me descobrindo no ministério e fui me envolvendo com o ministério missionário, pregando o evangelho na comunidade. Todos os domingos à tarde saía para evangelizar com cristãos de outras denominações. Uma experiência marcante também, que uma senhora, aliás, pediu para eu dar uma palavra a ela e disse que ela queria que Deus falasse com ela intimamente. Então ali eu pedi a Deus orientação em espírito, e ali junto com outros irmãos, e fui desafiado, né? Ali e falei, né? Estava falando de Jesus, do propósito de Deus, e comecei a dar uma ilustração sobre pregar, sobre que Deus, em sua eternidade, com sua grandeza, mesmo assim sente a nossa dor, porque Ele também perdeu, né, entre aspas, um filho. E aí ela desabou em choro e queria conhecer mais de Deus, porque aí a outra foi e disse, não, é porque ela recentemente perdeu um filho. E aí ela estava pedindo a Deus respostas, o porquê de tudo isso, e ela já entendeu. Né? Então são experiências marcantes. E ali também, quando nas viagens missionárias para o sertão de Pernambuco, eu tive que me dedicar bastante. Eu gostava demais, tem coisa que eu mais gosto dessa vida, de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. E nas missões, junto com outras missões itinerantes, sempre nos finais de semana, fazendo impacto evangelístico nas comunidades. Eu já estava, aliás, naquela época, epiléptico, né? Aquela doença que joga os descarga elétrica no cérebro, a pessoa não aguenta e joga e bate no chão e tal. E ali algumas pessoas
pessoas lá do Alto Sertão, lá daquele chão batido, lá daquela água barrenta, lá daquela pobreza terrível, mas com coração incrível. E tinha várias pessoas, algumas pessoas com epilepsia também. Eu pude ajudar da forma que eu estava enfrentando, ajudando aquelas pessoas, mesmo descrentes. E ali, com certeza, vimos a glória de Deus sendo impactante na vida das pessoas, na vida das crianças e tudo mais. Ao longo desse tempo, desse período, com bastante envolvimento, e aí fui cada vez mais querendo me aprofundar, conhecendo o Evangelho nas missões urbanas, trabalhando com algumas missões urbanas. Eu tive o privilégio de conhecer algumas equipes e trabalhar no Impacto de Carnaval em 2012. Ali no Marco Zero, no bloco carnavalesco, o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, lá no Alto da Serra em Olinda, são grandes pontos turísticos do Recife e Olinda. Tivemos essa oportunidade de pregar o Evangelho através do teatro, através das músicas, e pessoas, a gente abriu uma roda nas avenidas, as pessoas viam a pregação do Evangelho, a gente falava de Jesus também, entregava alguns folhetos, e também as pessoas viam aquelas peças teatrais que queriam saber mais que grupo era aquele, e começávamos a pregar o Evangelho para as pessoas. Lembro-me que uma das jovens, lá no Alto da Serra em Olinda, 2 jovens, filhas de pastores, lá de São Paulo, se renderam a Cristo após anunciarmos Cristo, que Jesus não desistiu, Ele quer a vida delas, quer que se arrependam dos seus pecados e tal. E chorando bastante, voltaram para arrumar as malas e retornaram para a sua cidade. Foram grandes impactos, e naqueles dias algumas igrejas que estavam vinculadas a esse impacto estavam fazendo 24 horas de oração, sempre com revezamentos. E em alguns cultos de oração que estava ocorrendo, em uns momentos de preparo, fui desafiado a ir lá para frente, ajoelhar e também. E oraram ali por mim. E eu senti algo esquisito, algo diferente, algo inusitado nos meus nervos, em que todo lado direito anestesiava, em que era o lado realmente que começava toda a crise, todos os problemas da epilepsia. E aí eu fui curado naquele dia. Até hoje, graças a Deus, dou graças a Deus por ter feito esse milagre em minha vida. E assim, é mais motivo de se pregar o Evangelho, porque realmente Deus tem propósito nisso. Depois desses dias, resumindo, trabalhei na Venezuela durante um período lá, e ali foi impactante visitar La Bombita, um bairrozinho da cidade de Tumerema, no interiorzinho da Venezuela. As casas de zinco, calor terrível, quando faz frio, frio terrível, meu Deus do céu, aquelas crianças animadas cantando muito forte. E ali vemos o impacto do Evangelho na vida daquelas pessoas, mesmo naquela pobreza, naquela coisa terrível que muitos de vocês já sabem. Mas depois ali conheci Jaciane, começamos a namorar também. Em 2015 eu tive a oportunidade de ir com uma equipe de mais 11 pessoas para o México, logo quando o México está na 38ª posição do Portas Abertas, de país perigoso se pregar o Evangelho. Ali, logo de cara, a alfândega, o setor de imigração julgou que nós éramos um grupo de pessoas que estava querendo invadir os Estados Unidos através do México, e ali 3 pessoas foram detidas e foram deportadas com a Polícia Federal Mexicana e tudo. Ali foi um sofrimento muito grande, nunca tínhamos passado por algo semelhante. Todo aquele período foi um período de muito sofrimento, onde estávamos hospedados, muita bala, o México é muito perigoso, país de narcotráfico é muito grande, onde esse mesmo narcotráfico persegue o Evangelho, que combate contra as drogas. Em cada bairro tem 2, 3 igrejas somente, Adoradores de Santa Morte, Virgem de Guadalupe. E mediante isso, as pessoas que conseguíamos aproximar, crianças, adolescentes e mais,
falavam para a gente que querem servir a Jesus, querem amar a Jesus, querem servir ao Senhor, mas os pais, os avós, os parentes não permitem, não querem que eles sirvam a Jesus, porque já tem a Virgem de Guadalupe, já tem a Santa Morte e tudo mais. Infelizmente, isso é uma realidade muito grande. A conversão lá é muito dura para o mexicano. E também aqui, né, voltando para cá, em Pernambuco, no nosso primeiro campo missionário, casamos em 2016, fomos para o campo aqui na Zona da Mata de Pernambuco, Lagoa do Carro, o nome da cidade, nosso primeiro campo juntos, e ali algumas experiências. Uma delas que eu posso compartilhar é que o seu Francisco, ele estava sendo abandonado, esquecido pela sociedade, mas enxergamos ele. Nós olhamos para aquele indivíduo, a casa toda arrebentada que ele tinha alugado, e ali nós levamos ele para a nossa casa, que ficava atrás da igreja, e começando ali a cuidar dele, né, em todos os sentidos, uma questão integral de toda a sua vida, espiritual, física, emocional. O homem estava quebrado, ele tinha 81 anos de idade somente. Em uma daquelas noites, eu pregando o Evangelho, Mateus 11, 28, ele saiu correndo para lá para dentro de casa, e eu não sabia o que era. Quando terminou o culto, fui lá falar com ele, ele disse, eu estou sentindo um queimor muito grande, eu não sei o que é, eu quero Jesus, eu quero Ele na minha vida, como Ele fez na sua vida, na vida de vocês, como vocês estão cuidando de mim e tal. E aí ele se arrependeu dos pecados amargamente mesmo, compartilhou conosco que deixou a família há muitos anos atrás, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, disse que iria voltar, nunca voltou. Alguns filhos ficaram esquizofrênicos e tentamos naquela época entrar em contato com até um que é jornalista lá de Pesqueira, na cidade no interior de Pernambuco. Ele disse pra gente que não queria e contou toda essa história e tal. Enfim, naquela mesma cidade nós pregamos evangelho para pessoas que eram da prostituição, tinha um prostíbulo na frente da igreja, uma pracinha na frente que todos ouviam o evangelho. Abrimos um projeto de ensino da língua espanhola, já que com essas experiências, né, que Deus me tinha conduzido para a Venezuela e também a nação mexicana, deu para passar o evangelho através do ensino da língua espanhola, com a Bíblia evangélica, com a Bíblia em espanhol, aliás, também com músicas e tal. E aí foi impactante demais, e quando saímos de lá, várias pessoas falaram pra gente, ligaram pra gente que queriam Jesus e queriam e tal. E assim foi um pouco do que Deus fez na nossa vida, na minha história, e também junto com o Jaciano.